Você já reparou que na política, quando alguém precisa gritar ao mundo que não quer alguma coisa, geralmente é porque essa coisa já está sobre a mesa? Nesta semana, um post de poucas linhas do governador Tarcísio de Freitas tentou colocar um ponto final em uma das maiores disputas de bastidores da direita brasileira. Ele disse com todas as letras: "Sou candidato à reeleição." Parecia simples, parecia definitivo. Mas se você olhar com a lente certa, vai perceber que essa declaração não foi um ponto final, foi uma vírgula. Por trás dessa aparente recusa ao Planalto, existe um jogo de xadrez complexo, onde negar o desejo pelo poder é, na verdade, a única forma de preservá-lo. Hoje nós vamos decifrar o que Tarcísio não disse, por que Silas Malafaia entrou nessa briga, expondo as fragilidades da família Bolsonaro e qual é a trava invisível que pode estar tirando o sono de Flávio Bolsonaro. Bem-vindos ao Manual das Entrelinhas. Vamos entender por que a direita decidiu congelar o jogo agora? Primeiro, vamos limpar o ruído e olhar para os fatos frios. O que aconteceu tecnicamente nos últimos dias? Tarcísio de Freitas foi às redes sociais com um objetivo claro: conter uma sangria. Em uma publicação direta, ele afirmou que é candidato à reeleição em São Paulo, que seu compromisso é com uma direita unida e forte, e, crucialmente, reafirmou sua lealdade a Jair Bolsonaro. Ele classificou qualquer outra interpretação, ou seja, sua candidatura à presidência, como pura especulação. Mas esse post não surgiu no vácuo. Ele veio logo após uma série de ruídos, encontros marcados e desmarcados com o ex-presidente e principalmente declarações explosivas do pastor Silas Malafaia. Malafaia, que hoje atua como um termômetro da base conservadora, foi a público dizer o que muitos pensam, mas poucos têm coragem de falar: que a direita pura não ganha eleições. Temos então um cenário montado. O governador nega a presidência para se proteger. O pastor atropela a hierarquia familiar para defender o pragmatismo e a família Bolsonaro tenta manter o controle da narrativa. Mas isso significa o que na prática? Para entender este movimento, precisamos aplicar a leitura estratégica. O post de Tarcísio não serve para encerrar a disputa de 2026, ele serve para congelar o tabuleiro. Pense comigo, se Tarcísio assume hoje, publicamente, que é candidato à presidência, ele desenha um alvo leigante nas próprias costas. Ele se torna o inimigo número 1 da esquerda, que passaria a bater nele dia e noite. E pior, se torna o rival interno da família Bolsonaro, gerando ciúmes e sabotagens dentro do próprio campo. Ao dizer "sou candidato à reeleição", Tarcísio não está recusando o futuro, ele está comprando tempo. É uma gestão de risco. Ele sabe que o mercado financeiro e a classe política o veem como o herdeiro natural do espólio eleitoral de Bolsonaro. Mas ele também sabe que precisa de Bolsonaro como o grande fiador, o polo legitimador que transfere os votos da base ideológica. O interesse estratégico aqui é óbvio: manter a porta fechada para especuladores que tentam criar intriga entre ele e o ex-presidente. Tarcísio precisa de previsibilidade institucional para governar São Paulo e intrigar obras. Entrar em uma guerra eleitoral 2 anos antes do pleito seria suicídio administrativo. Portanto, a leitura correta não é "Tarcísio desistiu". A leitura é "Tarcísio redefiniu o ritmo". Ele tirou o pé do acelerador para não derrapar na curva. Ele está dizendo ao sistema: "Não me batam agora, eu não sou ameaça". E ao mesmo tempo diz a Bolsonaro: "Eu sou leal, não vou te atropelar". É uma manobra de sobrevivência clássica. Agora, vamos olhar para a mecânica de poder. Quem ganha e quem perde com essa nova configuração? Tarcísio sai ganhando. Ele emite um sinal institucional de estabilidade e cria uma barreira de contenção contra fofocas. Ele neutraliza os adversários que queriam vê-lo sangrar em uma disputa antecipada. Silas Malafaia também sai fortalecido. Ao verbalizar que a direita pura não vence,
Ele se posiciona como o grande articulador pragmático. Ele está fazendo um teste de base, jogando a ideia no ar para ver como o eleitorado reage. E, indiretamente, ele blinda Tarcísio, dizendo o que o governador não pode dizer, que a família Bolsonaro, sozinha, talvez não tenha fôlego para vencer a máquina federal em 2026. Mas quem sai perdendo? A análise fria aponta para Flávio Bolsonaro. E aqui entra um detalhe técnico que pouca gente discute: a trava institucional invisível. Flávio é senador. Seu mandato acaba em 2026. Se ele decidir concorrer à presidência da República e perder, ele fica sem mandato. E sem mandato, ele perde o foro privilegiado. Para um político que enfrentou investigações complexas e devassas jurídicas, perder a proteção do foro é um risco existencial. Analistas de bastidores apontam que essa é a grande fragilidade da candidatura de Flávio. Diferente de Tarcísio, que se perder a presidência ou se ficar no governo mantém relevância e proteção, Flávio joga um jogo de tudo ou nada. Além disso, há uma percepção clara de dificuldade de articulação. Flávio tem a rejeição do sobrenome sem ter o carisma magnético do pai. Portanto, essa fragmentação controlada que vemos hoje, com Silas Malafaia batendo e Tarcísio recuando, serve para enfraquecer a ideia de que Flávio é o sucessor natural. O movimento de poder real está isolando a família no núcleo ideológico, enquanto o pragmatismo migra para Tarcísio. Diante disso, o que podemos esperar para os próximos meses? A tendência é a manutenção do que chamamos de vácuo estratégico. Não espere definições. A direita vai operar em silêncio. Falar demais agora é fornecer munição ao adversário. Tarcísio vai continuar focado em entregar obras e martelar estacas em São Paulo, usando a gestão como vitrine. A definição real só virá sob 3 condições: o desgaste natural dos nomes colocados à prova, como o de Flávio; uma sinalização indireta mais clara de Bolsonaro, que pode perceber que sem Tarcísio a derrota é certa; e, principalmente, a previsibilidade do ambiente jurídico. Até que se saiba exatamente o tamanho da anistia ou das condenações que virão, ninguém vai dar um passo em falso. O jogo agora é de resistência, não de velocidade. No fim das contas, o post de Tarcísio não foi um adeus a 2026, foi um até logo. Ele limpou a mesa para poder jantar em paz mais tarde. Na política, o que não é dito grita muito mais alto do que o que é publicado em nota oficial. E enquanto muitos leram silêncio como imobilidade, o tabuleiro nunca ficou parado. Porque quando o jogo congela, alguém ocupa o espaço vazio. No próximo vídeo, você vai entender quem começou a se mover e por que esse movimento muda tudo. A gente se vê na próxima leitura de bastidores.